Então, o que que nós temos? Como eu estava falando para vocês, quando a gente tem duas tensões principais, a gente consegue desenhar o círculo de Mohr, mas se eu não tenho as tensões principais, eu tenho a tensão normal e a tensão cisalhante em um plano, eu consigo também desenhar esse círculo de Mohr, tá bom? Então, o círculo de Mohr, ele pode ser construído e a partir da sua construção, a gente consegue encontrar as tensões. Vocês já trabalharam com círculo de Mohr? Vocês lembram de ter trabalhado com ele? Então, Lembro de ter trabalhado. Isso, ótimo. Quando a gente tem o círculo de Mohr, nós temos aqui a tensão principal maior e a tensão principal menor. Como as tensões elas são representadas no eixo das abscissas, nós temos essas tensões aqui no eixo X. O centro do meu círculo de Mohr, ele vai ser o quê? Ele vai ser a tensão principal maior menos a tensão principal menor dividido por 2. Então, a gente consegue determinar qual que é o meu centro do círculo de Mohr a partir disso. O centro do círculo de Mohr vai estar sempre aqui no nosso eixo X. Só que ele pode sofrer uma variação, então ele pode sofrer um deslocamento. A gente vai conseguir determinar, a partir do raio, qualquer tensão cisalhante e qualquer tensão normal dentro desse círculo. Então, aquele nosso alfa, que é aquele plano que a gente vai ter, o alfa é a partir do plano principal, mas se eu pego a partir do centro do círculo de Mohr, eu tenho 2 alfa. Então, se eu conseguir determinar qual que é essa inclinação alfa, eu consigo determinar qual que é a tensão nesse círculo de Mohr. Ok até aí? Nós conseguimos desenhar esse círculo de Mohr, traçar o círculo de Mohr por meio de algumas soluções gráficas. Então, se eu tenho as minhas tensões principais, tensão principal maior e tensão principal menor, eu vou traçar o círculo de Mohr e o raio do meu círculo de Mohr, ele vai ser a tensão principal menor menos maior menos a tensão principal menor dividido por 2. Então, eu faço isso, eu consigo determinar qual que vai ser o raio do meu círculo de Mohr. A gente vai tomar o ponto M sobre o círculo, definido a partir do ângulo alfa, obtendo as coordenadas alfa e tal alfa, sigma alfa e tal alfa. Então, se eu tenho aqui um plano, desenhei o círculo de Mohr a partir das minhas tensões principais, vou desenhar ele, sei qual que é o raio desse círculo de Mohr. Para eu determinar qual que vai ser a tensão no plano alfa, a tensão cisalhante no plano alfa e a tensão normal no plano alfa, eu pego esse plano alfa a partir aqui do meu ponto inicial, da minha tensão menor, e determino qual que é o plano alfa. Esse ponto M aqui, ele vai me dar uma coordenada que vai ser no eixo Y de tensão cisalhante e uma coordenada aqui no eixo X de tensão normal. Então, quando eu acho isso aqui, eu consigo encontrar qualquer tensão no círculo de Mohr. Cada ponto desse aqui vai ser uma tensão em um plano diferente. Então, quando a gente tem planos ortogonais, as nossas tensões elas vão ser as mesmas em módulo, só vai alterar o sinal, porque ela vai estar refletida para a parte de baixo, tá bom? Mas e se eu não tenho as tensões principais do meu círculo de Mohr? Se eu não tenho as tensões principais do meu círculo de Mohr, o que eu faço? Eu consigo determinar quais são essas tensões, quais são as tensões principais, a construção desse círculo de Mohr por meio dessas tensões no plano que eu tenho. Então, a tensão máxima no meu círculo de Mohr, que é a minha tensão principal maior, ela vai ser o quê? A tensão média mais o raio. Se eu quero determinar essa tensão máxima aqui, ela vai ser o sigma médio mais o raio. Se eu quero determinar qual que é a tensão mínima no meu círculo de Mohr, que é aquela tensão principal menor, eu vou fazer o sigma médio, que é a tensão média, menos o raio. O que vai ser a minha tensão média? A tensão média ela vai ser dada pela tensão normal no eixo X, mais a tensão normal no eixo Y, dividido por 2. Então, isso aqui vai ser a minha tensão média, onde essa tensão no eixo X e essa tensão no eixo Y, elas vão ser as tensões dadas naquele plano que a gente tem, naquele plano alfa. Então, se eu quero saber qual que vai ser o meu raio do círculo de Mohr, o raio do círculo de Mohr vai ser aquela tensão X do meu estado de tensões menos a tensão Y, dividido por 2,
ao quadrado, mais a tensão de cisalhamento nesse plano XY ao quadrado, aí eu retiro a raiz disso aqui, vai me dar o raio do meu círculo de Mohr. E o plano principal, porque isso aqui eu consigo determinar as tensões principais, tensão principal maior, tensão principal menor. E o meu plano que vai ocorrer essas tensões principais, eu consigo obter a partir dessa equação aqui. Então, tangente de 2θp, então o θp é o ângulo do plano principal. Se eu quero saber qual que é o plano principal que vai acontecer, o que é o plano principal? Aquele plano onde eu vou ter apenas tensões normais. As minhas tensões de cisalhamento, elas são iguais a zero. Esse plano eu consigo achar a partir desse θp. Então, θp vai ser a inclinação do plano principal. Ok? Ok. Então, lá do círculo de Mohr, o que a gente consegue obter como resposta imediata, só de olhar pelo círculo de Mohr? A gente consegue obter que a tensão de cisalhamento máxima vai ocorrer em planos que formam 45 graus com o plano principal. Então, a minha tensão, eu estou aqui no meu círculo de Mohr. Estou aqui nesse meu círculo de Mohr. Peguei aqui no centro, qual que é a minha tensão de cisalhamento máxima? Está nesse ponto aqui, né? Máximo do círculo de Mohr. Então, essa tensão de cisalhamento máxima vai ocorrer para 2α aqui igual a 90 graus. Do centro do círculo até a minha tensão de cisalhamento máxima, eu tenho um ângulo aqui de 90 graus. Se 2α é 90 graus, significa que α, que é aquele plano que vai ocorrer a tensão, ele vai ser igual a 45 graus. Então, esse alfa aqui de 45 graus seria aqui, ó. Daqui até o plano onde a minha tensão de cisalhamento ela vai ser máxima. Então, só de olhar para o círculo, eu sei que a máxima tensão de cisalhamento vai ocorrer no ângulo de 45 graus com o plano principal. A máxima tensão de cisalhamento ela vai ser igual à semidiferença das tensões principais. A máxima tensão de cisalhamento é o raio aqui do meu círculo de Mohr. Vocês estão vendo? Então, a máxima tensão de cisalhamento, ela vai ser a tensão principal maior menos a tensão principal menor sobre 2. Essa vai ser a máxima tensão de cisalhamento que eu posso obter. E as tensões de cisalhamento em planos ortogonais são numericamente iguais, mas de sentido contrário. O que isso significa? Estou nesse plano aqui, a minha tensão de cisalhamento tem esse valor e é positiva. Num plano ortogonal, 90 graus de diferença, eu vou ter a mesma tensão de cisalhamento numericamente, mas ela vai ser com sentido invertido, então ela vai ser negativa. Até aí, tudo bem? Tá, beleza. Beleza, né? Então, isso que eu falei é um círculo de tensões, um círculo de Mohr para tensões totais. E quando eu quero um círculo de tensões efetivas, o que vai acontecer com o círculo de Mohr? Ele vai ser deslocado, porque a minha tensão efetiva normal, ela vai ser a tensão normal menos a pressão neutra. Então, se eu vou retirar a pressão neutra daquela parcela de tensão total, eu vou deslocar o círculo de Mohr. E a tensão de cisalhamento? A minha tensão de cisalhamento, ela permanece inalterada, porque a água não vai transmitir esforço por cisalhamento. Como a água não transmite esforço por cisalhamento, ela só vai transmitir esforço durante as tensões normais. A gente vai ter que descontar a parcela da pressão neutra apenas da tensão normal. Então, as tensões cisalhantes, elas permanecem iguais. A única coisa que a gente vai fazer é deslocar o círculo de Mohr pelaquela parcela de pressão neutra. Tudo bem? Beleza. Beleza, né? Aqui é só o nosso estado plano de tensões das tensões totais e o estado plano de tensões das tensões efetivas. A tensão de cisalhamento, ela permanece a mesma, mesmo módulo e sentido. A nossa tensão normal, ela vai ser decrescida, a gente vai fazer aquela diminuição da parcela de pressão neutra. Simples assim. Gostaram? Só tem que lembrar um pouco do círculo de Mohr, mas tá beleza. Isso aí, é só vocês se recordarem um pouquinho. Então, olha só, vamos fazer alguns exemplos para ver se fica um pouco mais claro para vocês.
Dado o estado de tensões a seguir, determine as tensões principais e o ângulo no ângulo principal, plano principal que acontece essas tensões. Então, a gente tem esse estado de tensões aqui. O que a gente tem escrito aqui nesse estado de tensões? A gente tem que uma tensão, ela vai ser igual a 50 kPa, uma tensão que é uma tensão normal, no eixo, aqui é o nosso eixo Y. É a tensão principal? Não. Por quê? Porque eu tenho que determinar qual que é a tensão principal. Se eu tenho que determinar ela, isso aqui só me diz que é uma tensão de um estado de tensões qualquer no eixo Y. Essa aqui, minha tensão normal no eixo X, vai ser de 150 kPa. Todas as duas elas são positivas. E a minha tensão cisalhante, vou colocar aqui no eixo XY, ela vai ser igual a 50 kPa também. Porque aqui ela está no sentido que vai causar uma rotação no sentido anti-horário. Então, vamos trabalhar com essa tensão XY, que ela vai ser uma tensão positiva. O que a gente precisa fazer? Eu tenho que achar quais são as minhas tensões principais. Como que eu faço para achar essa tensão principal a partir dessas tensões aqui? Eu vou utilizar aquelas equações do círculo de Mohr, porque eu sei que lá no círculo de Mohr, vou desenhar ele aqui só para vocês lembrarem, eu tenho essas tensões, então isso aqui é como se fosse a minha tensão XY e uma tensão aqui normal. Eu quero determinar quais são essas duas, que são as principais. Então, eu pego aquelas equações do círculo de Mohr e consigo determinar. Porque a minha tensão principal maior, ela vai ser o sigma médio mais o raio. A minha tensão principal menor vai ser o sigma médio menos o raio. Então, eu tenho que determinar qual que vai ser o meu sigma médio e qual que vai ser o meu raio para esse problema. Meu sigma médio, ele é dado a partir de quê? Vou voltar só para eu olhar a fórmula. Sigma x mais sigma y dividido por 2. Vamos determinar, então, qual que é o nosso sigma médio. Vai ser sigma x, que é 150, mais sigma y, que é 50, dividido por 2. Isso aqui vai dar um sigma médio de quanto? 150 mais 50, 200, por 2, 100 kPa. Ótimo. E agora? Agora eu vou achar o meu raio. O raio vai ser igual a raiz quadrada de sigma x menos sigma y sobre 2. Deixa eu só conferir se é menos mesmo. Menos ao quadrado mais tal x y ao quadrado. Tal x y ao quadrado. Exatamente. Então, vamos substituir. O meu raio do meu círculo de Mohr vai ser igual a 150 menos 50 sobre 2 ao quadrado mais 50 ao quadrado. Então, o meu raio vai ser 150 menos 50 vai dar 100, dividido por 2, 50. 50 ao quadrado mais 50 ao quadrado, raiz quadrada disso dá quanto? Raiz quadrada vai dar 70,7 kPa. Então, o meu raio deu 70,7 kPa. O que vai ser, então, a minha tensão principal maior? Vai ser o sigma médio, que eu achei que é 100, mais 70,7. Então, meu sigma 1, que é a minha tensão principal maior, vai ser 170,7 kPa. O meu sigma 3, que é a minha tensão principal menor, vai ser 100 menos 70,7. Então, a minha tensão principal menor vai ser de 29,3 kPa. Achei qual que vai ser as minhas tensões principais. Então, é como se o meu círculo de Mohr, meu círculo está aqui, lindamente, é como se essa tensão aqui fosse 29,3, essa tensão aqui fosse 170,7 e essa aqui fosse 100 kPa, ok?
Então, aqui a gente tem a tensão principal menor e a maior. Eu tenho que achar qual que é o ângulo do plano principal. Como que eu acho o ângulo do plano principal? Tangente, vamos olhar lá a equação. Tangente de 2θp vai ser igual a tal xy sobre sigma x menos sigma y. Se eu só conferir se é isso mesmo, 2 tal xy. Então, 2 tal xy dividido por sigma x menos sigma y. Então, a gente tem o quê? Que é tangente de 2θp. Se a gente substituir, vai ficar 2 tal xy 2 vezes 50. 2 vezes 50, 100 dividido por sigma x, que é 150, menos sigma y, que é 50. Vai ficar, então, 100 sobre 100, tangente de 2θp, igual a 1. Como eu faço para achar o 2θp? Eu sei o quê? Que o arco cuja tangente é igual a 1 vai ser o 2θp. Então, o arco tangente de 1 vale 45 graus. Então, quanto que vai valer o meu θp? 2θp. Vocês estão enxergando ainda aí embaixo? 2θp é igual a 45 graus. Então, o meu ângulo do plano principal vai ser 45 sobre 2, que é igual a 22,5. O ângulo principal é um ângulo que faz 22,5 graus com esse estado de tensões que foi apresentado aqui na nossa figurinha. Tudo bem? Ok. O que isso significa? Que esse ponto é como se ele estivesse mais ou menos aqui assim, ó. Ele está fazendo 22 graus. Com o plano principal. Tá aí tudo bem, né? Professora, tipo, na hora que a senhora determinou ali, é uma dúvida que eu tenho. Quando for para fazer essa determinação, quando sai do plano principal, sempre vai pegar nessa direção, da esquerda para a direita? Ou dependendo da tensão, ela muda? Como assim? É porque a senhora fez a representação da linha pegando do ponto de 29,3 e arrastando para o lado para fazer o ângulo, né? Entendi. Olha só, se eu for representar o ângulo, o que acontece aqui? Aqui eu estou fazendo um procedimento que é um pouco inverso daquele que a gente costuma fazer, que a gente tem o ângulo principal e a gente acha um plano alfa. Aqui eu tenho o plano alfa e eu quero achar qual que é o meu plano principal. Meu plano principal faz 22,5 graus com o ângulo, com esse plano aqui. Se eu sair daqui desse ponto, eu vou achar o θ. Se eu sair do ponto central, eu vou achar 2θ, como se fosse isso. Então, aqui desse ponto a gente acha θ, desse ponto aqui a gente acha 2θ, no mesmo local. É isso aí, certinho. Obrigado. Então, se eu tiver, por exemplo, naqueles ângulos alfa que a gente trabalha, se eu partir daqui, ele vai ser alfa. Se eu parto desse ponto central, ele vai ser 2 alfa. Então, aqui é alfa. E aqui... Mas sempre vai sair das extremidades, né? Ou ele sai da extremidade, lá da tensão principal menor, ou ele vai sair do centro. Do centro vai ser 2 alfa, tá? Mas vai sair das extremidades. Então, vamos lá. Segundo exemplo. As tensões principais de um elemento de solo são 100... Deixa eu ver, cadê minha caneta? Tá aqui. As tensões principais de um elemento de solo são 100 kPa e 240 kPa. Determine as tensões que atuam num plano que determina um ângulo de 30 graus com o plano principal maior. Aqui a gente vai ter o inverso. Em vez de eu ter as tensões naquele estado do plano de tensões, eu tenho a tensão do plano principal. Então, a tensão do plano principal, eu tenho que a tensão principal maior vai valer 240 kPa e a tensão principal menor vai valer 100 kPa. Ah, professora, como que você sabe quem que é quem? Se eu falo que é uma tensão principal, ela sempre vai ser tensão normal. Se eu falar que a tensão principal maior, ela vai ser que tem maior valor, a tensão principal menor vai ser que tem menor valor. Eu quero encontrar quais são as tensões
que elas vão atuar num plano de 30 graus. Então, o meu alfa vai ser igual a 30 graus, que é aquele plano que eu quero determinar quais são as tensões. O meu tal alfa eu quero determinar e o meu sigma alfa eu quero determinar. O que é isso, professora? Então, isso aqui é eu escrever, olha só, vamos desenhar nosso círculo de Mohr lindamente aqui. É como se eu tivesse esse e esse ponto. Esse aqui vale 100, esse aqui vale 240. Eu quero achar qual que vai ser essa tensão aqui, onde o alfa vai valer 30 graus. Então, eu quero achar as tensões nesse ponto. Qual vai ser a minha tensão cisalhante e qual vai ser a minha tensão normal para esse ponto. É isso que a gente vai fazer. Como que a gente faz? Utilizando aquelas equações do círculo. Oi? Aí, no caso, quando você for representar o ângulo, vai no sentido anti-horário ou sentido horário? No sentido na representação. Anti-horário. Anti-horário? Anti-horário é positivo. É que tinha dado 22,5 na passada, você tinha desenhado. É porque é bom, é muito bom, Homens, que eu explico por que eu fiz lá ao contrário. Porque aqui eu tenho o meu eixo principal, esse aqui é o meu plano principal, e eu estou tentando representar o ângulo alfa. Então, esse ângulo alfa é o ângulo que eu quero achar essas tensões. Naquele outro caso, o que eu tinha? Eu tinha o ângulo que eu tinha as minhas tensões e eu queria achar qual que era o ângulo principal. Se o meu ângulo do plano principal, ele fazia aquele, como se eu tivesse aqui, ó, 22,5 graus, esse aqui é o eixo principal. Isso é da questão anterior. E esse aqui é o meu eixo alfa, como se fosse aquele eixo das tensões. Então, se o meu círculo de Mohr, o eixo principal está aqui, aquele meu plano ele estaria aqui embaixo. É como se eu estivesse rotacionando esse círculo de Mohr para que o meu plano principal ficasse aqui no eixo X. Então, aquele ponto que eu tinha, o ponto que foi dado no estado de tensões seria esse ponto aqui, ó. Então, o ponto do estado de tensões era o 150 e o 50 aqui na tensão de cisalhamento. Porque o meu eixo principal, eu rotacionei ele para que ele ficasse ali no eixo X. Entendeu? Entendi sim. Obrigado. Entendeu? Por nada. Ótima pergunta. Faz perceber que você está prestando bastante atenção na aula. Então, olha só. Achamos aqui o nosso círculozinho representativo. Vamos determinar. Como que eu faço para determinar, então, o sigma alfa? O meu sigma alfa, eu vou ter que pegar lá a equação também, que eu ainda não gravei essas equações. Sigma alfa, a gente vai ter como sendo a tensão principal 1 mais sigma 3, mais sigma 1 menos sigma 3, cosseno de 2 alfa. Então, aqui vai ser sigma 1 mais sigma 3 sobre 2, mais sigma 1 menos sigma 3 sobre 2, cosseno de 2 alfa. Era isso aqui, não era? Mais e depois menos. Mais e depois menos, isso mesmo. Então, essa aqui é a nossa tensão normal no plano alfa. Minha tensão normal no plano alfa, então, vai ser o quê? 240 mais 100 sobre 2, mais 240 menos 100 sobre 2, vezes cosseno de 2 alfa. Meu alfa vale 30, cosseno de 60. Então, se a gente fizer isso aqui, nós vamos achar o quê? 240 mais 100 sobre alfa, sobre 2, vai dar 170. Mais 240 menos 100 sobre 2, que dá 70, vezes cosseno de 60, mais 35. Isso mesmo? Esse aí foi um 2, sim. Isso aí. Ótimo. Se isso aqui for um 2, onde que é um 2?
Então, agora vamos determinar a nossa tensão cisalhante. O que vai ser a tensão cisalhante? Tensão cisalhante, ela vai ser σ1 menos σ3 sobre 2 seno de 2α. σ1 menos σ3 sobre 2 seno de 2α. Então, aqui a gente vai ter que é 240 menos 100 sobre 2 vezes seno de 60. Faz para mim, por favor. Cento e 121,24. Ponto 24. Sim. Encontramos qual vai ser as nossas tensões nesse plano alfa, tá? O meu deu 60,62. Aqui? Também. Esse último. Então, vamos de novo. 60,62. E aqui deu 105 mesmo? É 205. 205. Ah, ótimo. Ah, é Ainda eu falei de 205. 2. É da 60,2, que esqueci de dividir por 2. É, 205. Agora faz sentido que eu tô aqui tentando ver como que é 105 se o ponto tá aqui pertinho do 200 e longe do 100. Beleza, determinamos. Vamos para a letra B, então? Letra B. Se as tensões principais do elemento, então aquela mesma questão, a gente tem as tensões principais, determine a inclinação do plano em que a tensão normal é 200 kPa e a tensão e qual que vai ser a tensão de cisalhamento nesse plano. Então, eu sei o quê? Eu sei que σ1 é igual a 240, σ3 vai ser igual a 100 kPa. E eu sei que o meu sigma alfa, a minha tensão num plano alfa é de 200 kPa. O que eu tenho que fazer? Eu tenho que achar qual que vai ser esse plano e qual que é a tensão de cisalhamento nesse plano. Como que a gente faz isso? Vamos usar aquela nossa equação. Sigma alfa vai ser igual a σ1 mais σ3 sobre 2, mais σ1 menos σ3 sobre 2, vezes cosseno de 2α. Então, eu tenho esse valor, eu tenho esses, eu preciso achar o cosseno aqui de 2α. Então, a gente vai fazer o quê? Que sigma alfa menos σ1 mais σ3 sobre 2. Passei esse para cá, diminuindo. Esse aqui está multiplicando, vou passar dividindo. Dividindo por σ1 menos σ3 sobre 2 é igual ao cosseno de 2α. Então, cosseno de 2α vai ser igual. Esse sigma que a gente tem vai ser 200 menos σ1 mais σ3, 240 mais 100 sobre 2, dividido por 240 menos 100 sobre 2. Então, faz para mim essa continha aqui, por favor. Cosseno de 2α vai dar quanto? Zero 42, 428. 0,42. 0,428. Então, como que eu acho o cosseno de 2α? Então, 2α vai ser igual ao arco, cujo cosseno é 0,428. Alfa, então, vai ser igual a isso aqui, arco cosseno
de 0,428 dividido por 2. Alfa vai ser arco cosseno de 0,428 dá 64,66. Então, alfa vai ser 32,3 graus. Então, plano onde a minha tensão é de 200 kPa vai ser um plano de 32,3 graus com o plano principal. Qual que vai ser a tensão de cisalhamento? A tensão de cisalhamento eu vou achar substituindo isso aqui no alfa. Vai ser σ1 menos σ3 sobre 2 vezes seno de 2 alfa. Deixa eu só conferir se é menos mesmo. Isso mesmo. Então, a tensão de cisalhamento vai ser σ1 menos σ3, 240 menos 100 sobre 2, vezes seno de 2 alfa. Seno de 64,6. Beleza? Então, vamos lá. 240 menos 100 sobre 2 vai dar 70. 70 vezes seno de 64,6 vai dar 63,23 quilopascal. Essa aqui é a nossa tensão de cisalhamento no plano alfa e esse aqui é o nosso plano alfa. Tudo bem até aí? Tudo jóia. Então, vamos lá. Mais um. As tensões principais de um elemento de solo são 100 kPa e 240. Determine os planos em que ocorre uma tensão cisalhante de 35 kPa e as tensões normais nesse plano. Então, vamos lá. Eu quero determinar o plano onde a tensão cisalhante é 35 kPa. Vou fazer o quê? A tensão cisalhante vai ser aquele σ1 menos σ3 sobre 2 vezes seno de 2 alfa. Eu quero saber qual que é o 2 alfa, qual que vai ser esse meu ângulo. Então, a tensão cisalhante sobre σ1 menos σ3 sobre 2 é igual ao seno de 2 alfa. Quanto vale minha tensão cisalhante? 35. σ1 menos σ3, 240 menos 100 sobre 2. Isso aqui vai ser igual a seno de 2 alfa. Então, seno de 2 alfa é igual a 35 dividido 240 por 70. Vai dar 0,5. Então, alfa (2 alfa) é igual a 30. Alfa vai ser igual a 15 graus. Então, alfa vai ser igual a 15 graus. Qual que vai ser as tensões normais nesse plano? Para eu determinar a tensão normal nesse plano alfa, eu vou fazer o quê? σ1 mais σ3 sobre 2, mais σ1 menos σ3 sobre 2 vezes cosseno de 2 alfa, que é 30. Aqui, então, eu vou ter o quê? (230,62). Por que eu consigo determinar as tensões? Porque se a gente for reparar no círculo de Mohr, se eu tenho aqui uma tensão cisalhante, minha tensão cisalhante tá aqui. Eu posso ter esse valor aqui de tensão cisalhante, mas aqui na mesma altura eu tenho outra tensão cisalhante.